Bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa celebração de Eucaristia. Intenções da missa de hoje: Manuel e Joaquina Portela, Julian Barreto Albuquerque, José e Maria Mendes Portela, Maria Teresa da Fonte, David Martins da Silva, José Pimenta, Álvaro e Hilda Ramalhete, António Pereira Martins e esposa, Serafim Araújo, Adelina, Rosa e Aduzinda Brás. A missa de hoje começa na página 519 do nosso missal. De pé, acolhemos o sacerdote e seus acólitos cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes chamar os pecadores, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estais à direita do Pai, a interceder por nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus do universo, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo,
de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pode ser. Hoje nós celebramos a festa de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra grega que significa 50. Pentecostes era uma festa dos judeus. Era uma festa que se celebrava 50 dias depois do Passover, a Páscoa dos judeus. E que festa era essa? Era a festa da colheita, que ofereciam a Deus os melhores produtos do campo. Depois, com o tempo, essa festa das colheitas foi mudando e se transformou numa festa em que celebravam a aliança de Deus com o povo no Monte Sinai, onde Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos. Para nós, também, Pentecostes se celebra 50 dias depois da nossa Páscoa. Entre os judeus também, essa festa era chamada a festa das semanas, porque era celebrado 7 semanas mais um dia depois da Páscoa. 7 semanas. 7 multiplicado por 7, quanto dá? O pessoal da matemática aí, 49, não é? Mais 50. E então, durante essa festa judia, que o Espírito Santo vai descer sobre os apóstolos lá no cenáculo, que ainda estavam com medo dos judeus, medo das autoridades. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo, e pôs a uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande. Como são grandes, Senhor, as vossas obras. A terra está cheia das vossas criaturas. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra.
Se lhe tirais o alento, morrem, e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso espírito, retomam a vida, e renovais a face da terra. Enviai, Senhor, o vosso espírito, e renovai a face da terra. Glória a Deus para sempre. Rejubile o Senhor nas suas obras. Grato lhe seja o meu canto, e eu terei alegria no Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a face da terra. Segunda leitura. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo, e a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Meus irmãos, a festa de Pentecostes. Para nós, Pentecostes é a data de nascimento da igreja. Com Pentecostes começou a igreja de Cristo. E nós vemos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, como pessoas do mundo todo, judeus do mundo todo,
estavam em Jerusalém para celebrar a Páscoa judia. E os discípulos estavam reunidos no cenáculo, portas fechadas, com medo dos judeus, das autoridades. Quando vem o Espírito Santo, vem de duas formas. Primeiramente, um vento, uma rajada de vento. E no Evangelho também vai apresentar Jesus soprando sobre os apóstolos. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, é um sopro divino. E nós vamos encontrar isso na primeira leitura da Bíblia, na criação do mundo, quando Deus criou o homem. E depois, o que vai fazer Deus? Soprar no nariz do homem para dar vida. Quer dizer, a vida que nós temos é um sopro de Deus. A vida que nós temos é o Espírito de Deus. Por isso, meus irmãos, na primeira leitura fala do Espírito Santo. Primeiramente, aquele sopro, aquela rajada de vento. Depois, as línguas de fogo. Porque o Espírito Santo é o fogo que purifica. Fazendo a comparação entre a primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, e o livro do Gênesis, vemos a diferença. No livro do Gênesis, os homens falavam todos a mesma língua, mas com seu orgulho se multiplicaram e eles querem construir uma torre que chegue até o céu. Eles querem alcançar a Deus com as suas próprias forças. E Deus põe a rir-se dessa pretensão dos homens. O que é que faz Deus? Vai mudar as línguas. E então, na construção dessa torre, eles não se entendem mais. A confusão das línguas, quer dizer, o orgulho, a pretensão das pessoas, faz com que aquelas pessoas que falam a mesma língua se desentendam completamente. Isso acontece hoje em todos os lugares. As pessoas que falam a mesma língua, na mesma família, muitas vezes por causa do seu orgulho, da sua pretensão, não se entendem mais. Mas é isso que acontece no mundo todo. No mundo todo. Hoje em dia, cada país tem o seu exército, grandes exércitos, gastam fortunas imensas em armas cada vez mais sofisticadas. Tudo isso para controlar o país, controlar o povo e combater os outros povos que estão ao lado. É o que nós vemos lá na Palestina e Israel, que não se entenderam e não se entende e não vai se entender. Por quê? Porque falta o Espírito de Deus. Meus irmãos, como diz o Papa, que maravilha que seria se o mundo inteiro se entendesse, se não houvesse mais guerras, se não se gastasse mais tantos milhões e milhões de dólares em armas, em exércitos, e toda essa fortuna fosse usada para o bem do povo. Não haveria mais pobreza, não haveria mais miséria neste mundo. Meus irmãos, o orgulho das pessoas, a pretensão das sociedades, faça com que haja uma divisão tão grande, e somente o Espírito de Deus é que pode unir as pessoas. Dentro da própria igreja existe a divisão. Aqueles que são mais modernos, aqueles que são mais antigos. E no nosso tempo também havia divisão nas nossas próprias paróquias. Vocês são muito jovens, não se lembram, mas na minha paróquia no Brasil tinha associações, tinha as Filhas de Maria, em Portugal também tinha a Filha de Maria, eram as raparigas. Tinha também o apostolado da oração, que era para senhoras casadas,
e para os homens também. Depois tinha para as crianças, tinha uma associação da Eucaristia, e todas aquelas associações lutavam uma contra a outra, porque cada um queria mandar mais do que o outro. E hoje acontece isso na igreja também. Um padre quer mandar mais do que o outro, porque tem um título de Monsenhor. O que é Monsenhor? Não é nada, não é nada, não existe isso na igreja. Entende? Títulos procurando poder, cada um querendo ter mais o poder do que o outro, e então a divisão se estabelece até dentro da própria igreja. Meus irmãos, Pentecostes é a festa da união. Se existe divisão, é porque não existe o Espírito Santo. Não venha uma congregação, uma igreja ou um grupo de pessoas dizerem que são católicos, são cristãos, quando existe diferenças, ódios, entende, disputa entre eles. Não, ali não está o Espírito de Deus. Porque onde está o Espírito de Deus, é o que diz Jesus no Evangelho: a paz esteja convosco. Pedir a Deus que envie o Espírito Santo no mundo todo e também nos nossos corações, para que nós possamos olhar o mundo, olhar tudo na vida com os olhos de Deus. Somos todos nós somos barro da terra, e o que nos dá a vida é o sopro divino que um dia recebemos de Deus. Meus irmãos, na segunda leitura de hoje, Paulo exatamente escreve aos Coríntios, combatendo a separação, a disputa que havia na igreja cristã de Corinto. Cada um queria ser melhor do que o outro, cada um queria mandar mais do que o outro. Porque um se dizia que tinha o dom da profecia, outro dizia que tinha o dom da cura, outro dizia que tinha o dom da língua. Cada um queria ser mais importante do que outro. E Paulo vai dizer: não, de jeito nenhum. Todos nós fazemos parte de um só corpo. E como vai dizer mais tarde Paulo, imagine se a mão vai brigar com o pé. Entende? A pessoa, alguém vai dizer assim para o pé: o pé, para que serve o pé? O pé é o último, lá embaixo, não serve para nada. Vai caminhando e dá um chute numa coisa de metal para ver como dói. Não é verdade? Eu bati com a minha canela aqui subindo a escada para ir para o coro. Olha, um mês de dor. Quer dizer, o corpo de Cristo, todos nós fazemos parte da mesma sociedade, da mesma igreja. Todos nós fomos criados por Deus, e todos nós temos que lutar pela união, fazer com que o Espírito de Deus esteja presente na nossa igreja, esteja presente no nosso país, nos nossos países, esteja presente no mundo inteiro. Agora uns pequenos avisos. Primeiramente, já graças a Deus parece que a pandemia está acabando, não é verdade? Não sei, me disseram para mim hoje, em julho eu vou para Portugal. Então eu estava com medo, porque parece que olhando na internet diz que os americanos ainda não podem entrar em Portugal, tem que fazer isso, entende? E eu vou olhar na internet, será que eu vou poder ir para Portugal? Alguém disse para mim: mas você tem o passaporte brasileiro, use o passaporte brasileiro. Eu falei: com o passaporte brasileiro eu não vou em nenhum lugar do mundo, ninguém quer brasileiro agora. Quer dizer, então, mas graças a Deus estamos vencendo a batalha, graças a Deus. Agradecer muito a Deus o que nós estamos vencendo. E então, a partir, esse aqui é o último domingo que estamos gravando a missa em português, porque agora as pessoas podem vir à missa. E a missa foi gravada exatamente porque as igrejas estavam fechadas e as pessoas tinham medo de vir à igreja. Agora não tem mais esse problema. E é claro que era muito mais interessante olhar a missa na televisão. Olhava a missa na televisão, papapá, que bonito, entendeu? O padre lia o evangelho, começava a pregar, todo mundo saía daquele canal e ia ver o Netflix, um filme, entende?
para passar o tempo, depois voltava para a missa. Não vai haver mais gravação da missa em português e em espanhol, porque são poucas as pessoas que olham a missa. Vai continuar ainda por um tempo, até o final talvez do mês de junho, a gravação da missa em inglês, porque os americanos, os velhotes americanos ainda têm medo de vir à igreja. Então vamos continuar um pouquinho mais a gravação da missa. Então, venham à missa. Rezar é muito importante, mas rezar em comunidade é a alma da igreja. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Mas também, ao mesmo tempo, como eu tenho o meu canal do YouTube, e então, para não deixar parado o canal, o que eu vou fazer? Todas as semanas eu vou procurar preparar as leituras e fazer um comentário das leituras no YouTube. Então, durante a semana, no sábado, por exemplo, pode entrar no YouTube e ver lá as leituras e o comentário que eu vou fazer sobre essas leituras, em português e também em espanhol. Então já podem preparar a missa do domingo e já podem dizer para o padre: olha, padre, seu padre não precisa pregar, já ouvimos a pregação do domingo, podem ir direto. Então isso também vai ajudar as pessoas a aprenderem um pouquinho mais sobre a Bíblia. Então todas as semanas eu vou ter um comentário no YouTube sobre a missa e sobre partes da missa também. Então hoje é o último domingo, então, que vamos ter a missa gravada. E convide as pessoas, os familiares, voltem à igreja. Voltem à igreja. É muito importante manter aquele espírito de esperança, de paz, rezar juntos, sentir que nós somos a igreja. E também um outro aviso: hoje, à 13h, vou ter aqui a bênção das motos. Vão vir o pessoal com as motocicletas para eu dar a bênção que eu dou todos os anos. E então eu já vi alguns andando de moto por aí, entende? Que pena que não estão na igreja, deveriam vir na missa também, entende? Mas vai ter à 13h, vai ser a missa das motocicletas. Quando escutarem o barulho forte, é porque eu dei a bênção para eles. Para mim era sempre, para mim era um sonho. Falava para mim: ai, que sonho ter uma moto quando eu tiver mais idade, deixar crescer a barba, deixar crescer o cabelo, reunir-me a um grupo de motocicletas e atravessar o país na Rota 66 com a minha moto. Isso foi há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje o meu sonho é poder vir de Westbury para Minneota numa bicicleta, e depois que alguém venha de carro me buscar para levar de volta. Mas então, vamos celebrar hoje o aniversário da nossa igreja. Sim, meus irmãos, o Espírito Santo está presente. E nós, cada vez que oramos, cada vez que nós rezamos, somente oramos, somente rezamos com a presença do Espírito nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oração dos fiéis. Meus irmãos, neste dia em que nós celebramos o início da nossa igreja, vamos pedir a Deus que envie o seu Espírito para encher os corações de todos os fiéis. A resposta é:
mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelas igrejas cristãs do mundo inteiro, para que se deixem conduzir pelo Espírito, que é amor ardente, descanso na luta, luz de santidade, oremos, irmãos, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que o Espírito Santo os ensine a falar de Jesus Cristo em linguagem compreensível aos homens de hoje, oremos, irmãos, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança, oremos, irmãos, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por aqueles que recebem o mesmo Espírito, para que, reconhecendo e aceitando as suas diferenças, vivam unidos numa só fé em Jesus Cristo, oremos, irmãos, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos fiéis que exercem algum ministério em favor da comunidade, para que o façam de olhos postos no Senhor, oremos, irmãos, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Senhor Deus Todo-Poderoso, enviai o vosso Espírito, enchei a terra toda com o vosso Espírito e fazei que todos nós, reunidos na Igreja de Deus, possamos louvar a Deus com as nossas orações, sempre debaixo do poder e da inspiração do Espírito Santo. Nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco.
Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e como os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. E nesta missa pedimos especialmente por Manuel e Joaquina Portela, Julián Barreto Albuquerque, José e Maria Mendes Portela, Maria Teresa da Fonte, David Martins da Silva,
José Pimenta, Álvaro e Hilda Ramalhete, Antônio Pereira Martins e esposa, Serafim Araújo, Adelina, Rosa e Aduzinda Braz, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhes destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo, e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Te amarei,